Boa noite a todos vocês. Um privilégio, uma grande alegria. E eu digo isso de todo o meu coração. Uma grande alegria poder estar com vocês em mais esse momento de estudo. Um momento fantástico, um momento maravilhoso. Se nós aproveitarmos este momento, Deus ele faz maravilhas em nossa vida. E nós podemos entregar a nossa vida nas mãos desse Deus, porque Ele é fiel. Ele é muito fiel. Ele de fato ele cumpre todas as suas promessas. Ele não engana o seu povo. Ele continua com o seu povo. E mais um dia nós podemos olhar para trás e dizer: Deus esteve comigo, Deus esteve conosco em mais um dia. Porque se nós estamos tendo essa oportunidade de estar nesta casa, neste momento, então isso é bênçãos de Deus, isso é bênçãos do Papai do Céu que Ele está nos concedendo. E eu quero lembrar o que eu disse no sábado à noite, ao iniciarmos o nosso culto de sábado, que o momento de estudo da palavra de Deus, ele é comparado, eu o comparo como uma mesa, um banquete preparado, onde você chega com fome e se assenta ao lado da mesa, e você está ali com fome, sentado ao lado da mesa, olhando todo aquele alimento, e você acaba não comendo. Você acaba não comendo aquele alimento que ali foi servido para você. Só em olhar aquele alimento, ele não te sustenta. Ele não vai saciar sua fome. E também olhar para a água e não beber ela não vai saciar a sua sede. E nós temos a palavra do nosso Deus, que é uma palavra, que é um alimento perfeito, é um alimento que Deus dá a cada um de nós para nós aproveitarmos. Então, esse momento de estudo, de fato, abra o seu coração, abra os seus ouvidos. Jesus mesmo disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então abra o ouvido, abra o seu coração, para que você receba de Deus este alimento perfeito para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã, continuar firme e forte. E hoje o assunto desta noite é sobre o batismo. Tenho boas novas para você sobre o lavar que purifica. Lição 5 do nosso livrinho, do nosso caderninho aí, Boas Novas. Então quem está fazendo instrução de adultos aqui comigo, que tem o caderno em sua casa, o manual de instrução, e já está lendo, fazendo as atividades que precisa ser feito, nós estamos hoje então na lição 5, página 47, eu tenho aqui da minha versão, tá? Quero aqui iniciar respondendo. Quando nós falamos de batismo, nós vivemos hoje um grande desafio, assim como sempre foi, na verdade, com relação ao batismo. Muitas pessoas, muitos cristãos que levaram seus filhos para serem batizados, ou foram batizados lá quando criança, na infância, logo ao nascer, foram levados ao batismo pelos seus pais, foram batizados de forma correta, como ordena a Escritura Sagrada, mas que agora, depois de talvez de 30, 40, 50, 60 anos,
de repente começam a questionar a questão do batismo, a doutrina do batismo, da forma como nós a fizemos. E esse estudo aqui, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade para nós esclarecermos algumas coisas. É claro que não sou eu quem irá convencê-los da questão do batismo. Quem deve convencê-los é o Espírito Santo. Então, se você não permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração através das leituras dos textos bíblicos que usaremos para justificar, para mostrar por que realizamos e por que a Escritura ordena o batismo de infantil também sem problema algum, então talvez as pessoas nunca vão compreender isso. E quando eu quero aqui já falar algo para cada um de vocês, quando as pessoas questionam o batismo infantil, elas têm um problema muito sério com relação à palavra de Deus e com relação ao próprio Deus. O problema não é a igreja luterana. O problema não seria, então, de fato, a palavra de Deus. O problema de cada um é diretamente com Deus. E cada um vai ter que resolver essa situação com Deus. Não adianta nós querermos simplesmente sair por aí afirmando que a igreja luterana ensina de forma errada sobre a questão do batismo, porque não ensina. Se alguém tem problema com relação ao batismo infantil, esse problema não é com a igreja, esse problema é com Deus. E você tem que tratar esse problema com Deus. Mas vamos lá. A primeira questão que o nosso manual aborda, o nosso autor aí, quem instituiu o batismo? Vamos por partes. O que é importante, em primeiro lugar, saber sobre o batismo, incluindo também a questão da Santa Ceia. Mas Santa Ceia nós vamos entrar na próxima lição, que é a lição 6. Eu quero tratar aqui especialmente sobre batismo. Por que a igreja luterana ela tem 2 sacramentos apenas? Os 2 sacramentos que são batismo e Santa Ceia. Nós não temos mais sacramentos além desses. A Igreja Católica possui 7 sacramentos. Na compreensão deles, existe 7. Mas na nossa compreensão como luteranos, e isso não é de agora, tá? Isso já vem lá desde 1517 com os reformadores daquela época. Por que o batismo e a Santa Ceia somente são sacramentos para nós? Existem 4 pontos fundamentais para nós termos em nossa mente sobre a questão do batismo. 4 pontos. Por que é um sacramento? Primeiro, para ser um sacramento, ele precisa ser instituído por Deus. Então, eu pergunto a vocês, o batismo foi instituído por Deus? A Santa Ceia foi instituído por Deus? Sim. Jesus instituiu o batismo quando ele próprio foi batizado. E ele instituiu a Santa Ceia na quinta-feira à noite, em que ele foi traído, em que ele foi preso naquela Semana Santa. Então, tanto o batismo como a Santa Ceia são instituições divinas. Tá? Segundo ponto, o que compõe um sacramento? Segundo ponto,
possui elementos visíveis. Então vamos lá. Eu pergunto a vocês, qual é o elemento visível do batismo? A água. Qual é os elementos visíveis na Santa Ceia? Pão e vinho. Então já tem 2 pontos que fazem parte de um sacramento e que bate certinho com a palavra de Deus. Terceiro ponto. Então vamos lá. Instituído por Deus, possui elementos externos e visíveis. Terceiro ponto, ele, para ser um sacramento, ele tem que estar unido à palavra de Deus. Vamos pensar então. Qual é a palavra de Deus que se une à água no ato do batismo? A palavra de Deus que se une é justamente a ordem que Jesus deu no final do livro de Mateus, do Evangelho. Que ele disse: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é a palavra de Deus que está unida ao elemento. Qual é a palavra de Deus que se une lá na Santa Ceia, sobre o pão e sobre o vinho? Isto é o meu corpo, disse Jesus, ao entregar o pão, e isto é o meu sangue. É Jesus quem está afirmando. Ele institui, e aí ele diz, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Então já são 3 pontos que compõem um sacramento, e batismo e Santa Ceia, eles passaram já por esses 3 pontos. Qual é o 4º ponto, então? O 4º ponto, ele oferece perdão, vida e salvação. Então vamos lá. O batismo oferece perdão, vida e salvação? Sim. O batismo oferece perdão, vida e salvação. Lá em 1 Pedro está escrito, falando do dilúvio, depois fazendo uma menção ao batismo, ele disse: o batismo agora vos salva. O batismo salva. Ele perdoa pecado? Ele perdoa, porque existe uma ação de Deus que acontece no ato do batismo, em que o Espírito Santo coloca no coração da pessoa a fé. E quando ele coloca na criança, a criança ela é perdoada do pecado. Que pecado que ela cometeu, se ela acabou de sair do útero da mamãe? Não é pelo que ela fez, ou pelo que ela sentiu ou pensou. Não é por isso que ela é pecadora. Existe um pecado chamado pecado original, que é desse pecado que ela é perdoada. Todos nós nascemos, e nós vamos já ver isso, mas eu estou só aqui exemplificando, para que vocês gravem ainda mais no coração de vocês isso. Quando a criança, então, ela nasce de um pai e de uma mãe que são pecadores, não tem como ela nascer pura. Ela é pecadora, ela herda, todos nós herdamos um pecado chamado pecado original, que é lá da origem, é lá do paraíso, é lá de Adão e Eva. É desse pecado. Então não é pelo fato da criança o que ela fez ou deixou de fazer, mas é pelo fato dela nascer de pecadores. Então ela já se torna herdeira desse pecado. E a Santa Ceia oferece perdão, vida e salvação? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, a Santa Ceia oferece, porque você recebe Cristo ali. De forma visível, você está recebendo pão e vinho, e de forma sobrenatural, isto é, de uma maneira que nós não conseguimos explicar, o comungante está recebendo corpo e sangue de Jesus Cristo. Então, irmãos, esse ponto,
para iniciarmos a questão do batismo, ele é muito importante que vocês compreendam isso. Por que que uma coisa é sacramento e outras coisas não são sacramentos? E lembrem, respondendo inclusive a pergunta, o que é um sacramento? Sacramento é um ato sagrado instituído por Deus. Olha só como é interessante isso. Sacramento vem de sagrado, vem de santo. Então, é um ato sagrado instituído. É Deus quem o institui, não é o homem. Eu quero que me provem biblicamente que foi o homem quem o instituiu, tanto o batismo como a Santa Ceia. Se no ato do batismo quem estava diretamente envolvido era Cristo. E lá naquele momento em que Cristo é batizado, a Trindade está ali reunida. O Filho ali sendo batizado, uma voz do céu que veio, que era do Pai, e a pomba, o Espírito Santo em forma de pomba. Então, a Trindade estava ali naquele ato da instituição do batismo. E isso se comprova, isso ainda se certifica lá no final de Mateus, quando Jesus, ao subir aos céus, ele dá aquela ordem para que as pessoas sejam batizadas. A Santa Ceia foi um ato instituído diretamente por Cristo. Os discípulos, por eles mesmos, eles não tinham nem noção de uma instituição da Santa Ceia. Mas Jesus, naquela noite em que foram comemorar a Páscoa, ele senta com seus discípulos, e só lembrando algo muito importante. Nós vamos falar lá na Santa Ceia de novo sobre isso, mas eu quero que fique muito bem reforçado isso com vocês. Quando Jesus vai lá instituir a Santa Ceia, eles foram comemorar uma Páscoa. Mas que Páscoa era aquela se Jesus ainda não havia ressuscitado? A Páscoa que eles foram comemorar, nós temos que olhar lá para o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Êxodo significa saída. Quando o povo estava servindo de escravo por 430 anos no Egito, então Êxodo significa saída do Egito, saída da escravidão, saído daquele mundo, daquela escassez, daquele mundo perdido, para um novo mundo. Então eles saem de lá, e quando eles atravessam o Mar Vermelho, 1 Pedro diz que quando eles estavam atravessando, na verdade, eles estavam sendo batizados, saindo da morte para a vida. E Jesus vai lá em Jerusalém comemorar esta Páscoa. A partir daquele ato, a partir da morte e ressurreição de Cristo, os cristãos passaram a comemorar outra Páscoa. Justamente a ressurreição do Salvador. Porque Cristo, quando ele sai do túmulo, quando ele volta da morte para a vida, ele está nos trazendo junto do túmulo. Ele está nos trazendo junto com ele para a vida. Então a Páscoa, a nossa Páscoa, nós podemos comemorar sim como uma grande saída da morte, do inferno, para a vida, a nova vida que Cristo nos instituiu e nos deu de graça. Então olha o que envolve um sacramento. E deixa assim eu explicar para vocês, para a Igreja Católica, o casamento também é um sacramento. Mas eu quero passar esses 4 pontos com vocês, por exemplo, só na questão do casamento, para que a gente possa compreender um pouco melhor. E nós vamos descobrir que o casamento ele não passa por esses 4 pontos. Vamos lá então. Casamento é uma instituição divina? Sim. Casamento é uma instituição divina.
Lá no Jardim do Éden, quando Deus diz para Adão e Eva, crescei e multiplicai-vos, ali ele estava ao mesmo tempo instituindo o matrimônio. Então o casamento é uma instituição divina. Segundo, qual é o elemento visível do casamento? Nós poderíamos dizer a aliança, sim. Tanto é que todos os casados aí, eu penso que todos que estão aí na nossa sala virtual, os casados, eles possuem uma aliança no dedo. Então é um elemento visível. Tá? Qual é a palavra de Deus? Tem palavra de Deus que se une e que se usa no matrimônio? Sim. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, que está lá em Gênesis, capítulo 2. Então, uma das palavras. A outra palavra poderíamos usar de Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então tem muitos textos que comprovam, o Salmo 128. Tá? Então, o casamento, ele passou por esses 3 pontos já. Mas o casamento, ele oferece perdão, vida e salvação? A cerimônia, na hora que o pastor ou o padre fazem a cerimônia ali de casamento, os noivos estão sendo perdoados dos pecados? Até pode haver confissão de pecado. Mas eu quero dizer para vocês que nós podemos sim realizar o casamento de uma pessoa que é cristã e de uma que não é cristã. Os dois podem estar ali perante o altar, e o pastor ou o padre, ele pode tranquilamente realizar o matrimônio. Mas o casamento, ele não está dando perdão. Se não há perdão, quer dizer, se não há arrependimento, não há fé de uma das partes, eles continuam sendo legalmente casados, eles continuam sendo marido e mulher. Mas o casamento não dá perdão, vida e salvação. Eu até concordo que o casamento livra o homem e a mulher de cometerem pecados. O marido e a mulher, eles podem ser fiéis desde aquele momento até o resto da vida, eles podem ser fiéis um ao outro. Tá? Isso não impede, mas isso não está dizendo que eles estão recebendo perdão, vida e salvação. E outro ponto, se eu tirar a aliança, eu posso tirar a aliança, eu continuo casado? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, eu continuo sendo casado. Não é o fato de eu não usar a aliança que determina que eu estou casado. Deus conhece o meu coração. Deus conhece a nossa situação de casados. Então, a partir do momento, eu posso não ter aliança no dedo, mas eu continuo sendo casado. Então, é assim, por isso que o casamento, ele não é para nós um sacramento. Ele não é um sacramento, porque ele tropeça em um dos 4 pontos, ou em 2, pelo menos, que nós vimos aqui, ele tropeça, ele deixou de ser, na verdade, um sacramento. Agora, ele é uma instituição divina? Sim. Deus gosta disso, do que homem e mulher se casam? Sim. Deus abençoa o casamento de um homem e uma mulher perante o seu altar? Sim. Sem dúvida nenhuma. Ele só não é um sacramento. Certinho? Conseguiram compreender até aqui a questão do que é um sacramento? Esses 4 pontos. E por que a Igreja Luterana só tem 2 sacramentos, batismo e Santa Ceia? Essa reflexão, ela é muito importante para nós prosseguirmos agora na questão do batismo. Questão 2. O que significa a palavra batizar? Essa é outra questão, irmãos, que tem muita confusão. Que alguns pensam e afirmam e ensinam e batem o pé,
de que o batismo ele só acontece se for por imersão, quer dizer, afundar totalmente na água. Defendem que tem que ser num rio porque Jesus foi batizado num rio. Tá? Mas, na verdade, a palavra batizar não significa isso. A palavra batizar, baptizen em grego, significa lavar, derramar, aspergir ou imergir. Então tem esses 4 significados a palavra baptizen, que é a palavra grega. E nós não podemos determinar somente uma forma dizendo que está correta. Quem faz um batismo por imersão está correto? Sim. Usando as palavras que Cristo usou de forma correta, é um batismo. Quem batiza como nós o fizemos apenas com água sobre a cabeça, é um batismo? Sim. Porque não importa a quantidade de água. Jesus foi batizado num rio. Isso é fato, mas lá tinha água. Lá tinha água. João Batista estava batizando e ele foi lá para iniciar. Ele foi batizado e a partir dali ele iniciou o seu ministério. Tá? Então, afirmar que significa apenas imersão no batismo, isso está incorreto, como demonstram os textos bíblicos abaixo indicados. Então, há alguns textos aí que comprovam, na verdade, que não significa somente imersão. Batizar significa simplesmente aplicar água, de qualquer maneira, quer sejam algumas gotas ou então rios de água. Por exemplo, uma criança que nasce, ela está lá na estufa, e ela não pode ser tirada da estufa pelo problema de saúde, porque ela corre risco de falecer, e ela não é batizada. Então o pastor é chamado, nesses casos, para fazer um batismo de emergência. Não tem como o pastor pegar um balde, uma bacia com água e afundar a criança totalmente dentro da água. Inclusive, até nesses casos, pode usar um conta-gota. Ou, em alguns casos, como eu já usei, a pessoa que vai batizar uma criança nessa situação pode pegar um pouco de algodão ou até uma gaze, molhar na água e passar sobre a cabeça da criança, dizendo as palavras corretas para as palavras de Deus, para que de fato aconteça o batismo. Isso é muito importante, tá? Então não significa que devemos usar 1 litro, 2 litros, 5.000 litros de água na hora do batismo. O importante é que tenha água. E outra coisa fundamental, e sem isso não acontece o batismo, é a palavra de Deus. Sem palavra de Deus não tem batismo. Tá? Então o Senhor nos disse que aplicássemos água sem especificar a maneira ou a quantidade de água. O importante é usar água e palavra de Deus. Então, desde o Pentecostes até hoje, o Santo Batismo é o sacramento de entrada na família cristã. Esse é um detalhe importante. O que acontece no momento do batismo? No momento do batismo de uma criança, vamos supor que ela tenha nascido já faz 2 semanas e ela vai ser batizada. Nessas 2 semanas, desde o útero da mamãe até aquela semana, até o momento do batismo, ela está afastada da presença de Deus. Ela é inimiga de Deus. Por quê? Nós vamos ver isso novamente para frente, porque todos nós nascemos espiritualmente mortos. Lembram da lição 4, quando nós falamos que nós necessitamos do Espírito Santo?
que nós inclusive até falamos que todos os seres humanos que nascem de seres humanos pecadores, eles estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então, no ato do batismo, e olha, isso não é uma ação do pastor, nem dos pais, nem de ninguém da igreja, aqui, seres humanos, mas isso é uma ação de Deus. Então, o Espírito Santo, ao colocar no coração da criança a fé verdadeira em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, esta criança, ela passa a entrar, ela entra na família de Deus. Ela começou agora a ser chamada de filha de Deus. Aí vamos dizer assim, o que nós vamos comentar mais na frente também, mas criança não tem fé. Vocês sabem que Jesus até mesmo disse que se não recebêssemos o reino de Deus como uma criança, não entraríamos nele, porque uma criança não duvida do poder de Deus. Experimenta contar uma história que você não acredita da Bíblia, conta para uma criança e ela vai simplesmente crer. Ela vai pedir até que você repita a história. Ela não vai duvidar do poder de Deus de agir na vida. E aqui o que acontece é Deus agindo, é Deus trazendo, fazendo daquela criatura, que até aquele momento ela é somente uma criatura de Deus, é alguém que foi criado pela bênção de Deus através do pai e da mãe, uma capacidade que Deus nos deu, mas até ali ela é uma criatura. E naquele momento ela passa então a ser chamada de filho, filha de Deus. E as duas coisas que permaneceram como sendo essenciais no batismo são a aplicação, o uso da água no batizar em nome do Deus triuno. Então, desde o Pentecoste, o que ficou é isso, tá? De usar água e palavra de Deus. Nos tempos do Novo Testamento, o batismo era feito, ao que tudo indica, junto às águas correntes e fontes, e possivelmente por imersão, mas esse era um costume. Ao longo dos anos, outras práticas cerimoniais se desenvolveram para reforçar, então, o conteúdo do batismo. Algumas coisas a mais depois foram entrando nas cerimônias. Isso, como nós fazemos hoje, isso não é que lá no início a igreja cristã começou a fazer isso, mas foram sendo acrescentadas ao longo dos anos. Vamos lá. O sinal da cruz na testa começou a ser feito entre o século II e IV como um símbolo do senhorio de Cristo. Pertencemos ao Senhor. Fomos comprados com o seu santo e precioso sangue. Então, quando o pastor diz assim, recebe o sinal da Santa Cruz tanto na fronte como no peito, em afirmação de teu resgate por Cristo crucificado. Isso é apenas um símbolo e que foi acrescentado entre o século II ao século IV da era cristã. Tá certo? A unção com óleo e a imposição de mãos, século IV, século V, mais ou menos, simbolizam o papel do Espírito Santo no batismo. Mas eu quero ressaltar, pessoal, nós não usamos óleo, por exemplo, nos nossos batismos. Isso não significa que não aconteceu o batismo. Mas isso é uma opção, por quê? Porque o óleo ele simboliza o papel do Espírito Santo no batismo. O recém-batizado recebia vestes brancas como um símbolo da justiça de Cristo, com a qual somos revestidos no batismo. Então, muitos e praticamente quase todas as crianças, a gente vê que as pessoas vestem uma roupa branca nela também, em sinal como de pureza. Mas essa pureza que acontece no corpo, acontece na alma. Então há somente um simbolismo na questão da roupa. Não precisa necessariamente ser roupa branca para ser batizado. Mas é só um simbolismo. Isso é importante a gente conseguir diferenciar o que é um símbolo, que não vai fazer diferença. Nós podemos batizar a criança, inclusive até nua.
Podemos batizá-la nua, que mesmo assim será um batismo. Ou batizá-la com roupa de outra cor, não tem problema, tá? Mas o branco, só para deixar claro, ele é, na verdade, um símbolo da justiça de Cristo. Quer dizer assim, Jesus nos tornou santos na presença de Deus. A ideia é que o branco também traga essa ideia, tá? E também a questão da vela, que foi acrescentado, né? Alguns colocam uma vela especial na hora do batismo, que simboliza somente a fé, o dom do Espírito Santo que a criança ela está recebendo naquele momento. Tá? Então isso tudo, pessoal, é simbolismo. Se tem, ótimo, é bom que compreendam o simbolismo daquilo. Apenas como simbolismo, não como regra ou como ordem de Deus. Se não tiver, não tem problema. O batismo aconteceu não porque há uma vela, porque a criança está de roupa branca, porque tem óleo. Não é por isso que acontece um batismo. O batismo acontece porque há água e palavra de Deus. Tá? Ao longo dos anos, a igreja nunca se fixou num só método. Aspersão, derramamento e imersão foram práticas ou métodos comuns em toda a história, desde o Pentecostes para cá. Tá? Então não há uma prática fixa. E se uma dessas práticas tivesse alguma coisa a ver com o conteúdo, quer dizer, se a maneira como eu faço seu batizo por imersão, se eu afundo totalmente a pessoa na água, ou jogo um pouco de água na cabeça, se isso fosse de fato determinante, com certeza o Senhor Jesus e os apóstolos teriam dito isso em algum momento da história da igreja cristã. Tá? Ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo diz claramente que a pessoa é trazida a uma união fechada e íntima com o verdadeiro Deus triuno. Olha só como isso é legal. Isso é fundamental no batismo. As palavras de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a criança, a pessoa adulta, na hora do batismo, ela é trazida para uma íntima comunhão com seu Salvador. Nós vamos falar sobre a questão do batismo infantil e de adulto um pouquinho mais tarde, tá? Mas eu quero que aqui já deixar claro que há uma íntima comunhão da pessoa batizada com o seu Salvador. Isso é algo realmente tremendo na vida. Onde quer que a doutrina da Trindade é negada, como o caso das igrejas unitárias, o batismo não é válido. Então, para nós, vêm pessoas aqui da igreja católica, da igreja de confissão luterana, da igreja pentecostal também, que batizam lá no Rio, sendo o batismo correto. Está batizado, nós não vemos necessidade e não há necessidade da pessoa ser batizada de novo. O batismo ele é um só. Tá? Então isso é importante vocês saberem. Então a criança ela é batizada uma vez só, mas aonde a igreja não ensina, não confessa a fé nesse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, aí sim, nesses casos, nós batizamos novamente, porque não é válido o batismo. Porque não foi batizado como Cristo nos ordenou que batizássemos a criança ou a pessoa. Ponto 3. Quem deve ser batizado? Na opinião de vocês, quem deve ser batizado? Jesus, em Mateus 28:19, disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Nações, quando nós falamos em nações, quem está dentro de uma nação? Quando é contada a população do Brasil, como é que se conta a população do Brasil? Só de
adultos? São só as crianças? Como se conta a população do Brasil, a nação toda? Se conta todas as crianças, todas as pessoas. Inclusive, nenhuma criança mais sai do hospital sem que elas tenha sido registrada. Tá? Então, isso é algo para a gente pensar. Aqui Jesus, ele está dizendo, vão e batizem as nações. Ele não está dizendo, vão e batizem somente pessoas acima de tal idade. Inclusive, é um argumento que eu fico abismado quando se usa, dizendo que Jesus foi batizado com 30 anos. Muito bem, se nós vamos olhar pelo fato de Jesus ter sido batizado num rio, ter sido batizado com 30 anos, então vamos pensar, se nós temos que ser batizados com 30 anos, então nós temos que ser também crucificados aos 33. É ou não é? Porque se nós vamos fazer exatamente a idade com que Cristo fez, em vez de nós olharmos para o seu ensinamento, para aquilo que de fato ele está pedindo, então com 33 anos nós também temos que ser crucificados. E no entanto, eu já passei dos 33. E Cristo viveu até os 33. Com 33 ele foi crucificado. Então, simplesmente usar esse argumento, dizer que, não, com 30 anos ou com 8 anos, a gente vai discutir isso. Podemos conversar sobre isso sem problema algum, tá? Então, irmãos, se vocês deixaram algum comentário lá na outra live, eu não consegui ler todas elas, tá? E, se tiver alguma pergunta, alguma coisa a fazer, vocês podem postar aí que eu vou estar acompanhando, tá bom? Então vamos lá, todos devem ser batizados, desde crianças até adultos. Todos precisam ser batizados. A ordem de Jesus é para todos, não somente para um grupo de pessoas. Para um grupo, não está definindo sexo para o batismo. Não está definindo idade, mas está dizendo todos. De todas as nações. E justamente ligado com essa questão 3, entra a questão 4, que faz a pergunta, por que as crianças devem ser batizadas? E aqui agora, é isso que eu quero conversar com vocês um pouco. As crianças, por que batizamos crianças? Primeiro, porque fazem parte de todas as nações. Não há como contar a população do Brasil e deixar as crianças de fora. Nós até podemos pegar uma estatística e dizer, olha, de 0 a 5 anos nós temos tantas crianças. De 6 a 11 anos nós temos tantas crianças. De 12 a 15 a 20 nós temos tantas. Mas elas fazem parte da vida do povo, da nação toda. Elas não estão fora disso. Então não há como, de fato, deixar crianças de fora. Elas fazem parte de todas as nações que Jesus disse. Segundo ponto, porque o batismo é o único meio pelo qual as crianças podem nascer de novo. A criança acabou de nascer. E aqui ele está dizendo que, através do batismo, é o único meio pelo qual ela pode nascer de novo. Aqui nós temos que compreender, pessoal, o seguinte: se ela tem que nascer de novo, como diz a Escritura, o primeiro nascimento é para sofrimentos e lágrimas. O segundo é para alegria e salvação. A criança nasce a primeira vez, e nesta vez que ela nasceu, a primeira vez, ela nasceu morta espiritualmente, ela não nasceu na presença de Deus.
Deus até abençoou ela para que a mãe tivesse uma boa gestação, para que a criança nascesse bem. Sim, é bênçãos de Deus. Mas espiritualmente, todos nós nascemos mortos. Nós nascemos inclinados para o mal. Nós nascemos inclinados para adorar o diabo. E a criança, ela precisa nascer agora para Deus. Se ela está morta, eu não tenho esse poder de mudar a situação da criança diante de Deus. Ela não tem o poder de mudar a situação dela diante de Deus. Vocês não têm o poder de mudar a situação da criança. A diretoria da igreja não tem como mudar isso. O mundo não tem como mudar isso. O mundo não pode mudar a situação de uma pessoa de forma espiritual. Não pode. Ela precisa da ação de Deus. Quem faz a obra é Deus que está fazendo a obra na criança. É Deus que tem o poder, assim como Ele teve poder de nos criar do pó da terra, Ele também tem o poder de nos dar uma nova vida quando nós ainda somos crianças. Deus pode fazer isso. Deus faz isso. Ninguém mais. E nós, como seres humanos, nós não podemos nos parar na frente de Deus e dizer: não vai ser batizada a criança. Os pais podem fazer isso, mas eu quero já deixar dito aqui que vocês vão responder que o pai que não permite que o filho seja batizado, ele vai responder por isso perante Deus. Se o filho vier a falecer antes de chegar ao batismo, ele vai responder por isso. Ele vai responder perante Deus pela sua decisão. A igreja, nós como cristãos, nós não temos o direito de passar por cima da autoridade dos pais. Isso compete a eles. Lembram das outras lives, quando nós falamos inclusive do 4º mandamento? A primeira autoridade sobre nós é o pai e a mãe aqui no mundo. No sentido humano da coisa. Então, se o pai e a mãe disser, não, nós não queremos que batiza, tudo bem, eu só quero deixar claro que vocês vão responder por isso, que o pai e a mãe respondem por isso perante Deus. E não tem choro. Não tem choro, podem até não concordar com o que a igreja luterana ensina. Mas perante Deus não vão poder dizer que não foram avisados disso, que não foram ensinados de maneira correta. Porque nós ensinamos. E a criança, ela precisa nascer de novo. Por isso que realizamos o batismo. Ponto 2. Ponto 3. Porque também as crianças necessitam receber o reino de Deus pela água e pelo Espírito, exatamente como os adultos. Ótimo. Esse ponto aqui, muito bem levantado, tanto crianças como adultos. Vou falar da minha experiência porque eu vivi. E, de fato, é isso que a gente consegue falar de maneira tão clara para que vocês compreendam. Eu não fui batizado de criança, fui batizado com 14 anos, na igreja luterana. Agradeço a Deus por isso. Por conhecer essa igreja, por ali, dentro dessa igreja, conhecer a verdade, pelo Espírito Santo ter agido na minha vida. A criança precisa do Espírito Santo, sim, sem o Espírito ela não crê. Eu com 14 anos, se o Espírito Santo não tivesse me convencido do batismo, de que eu era e que eu sou pecador, e que eu preciso do batismo, eu não teria procurado o batismo.
Então, criança precisou, eu com 14 anos precisei, e eu tenho certeza que muita gente hoje com 50 anos também precisa do Espírito, porque sem o Espírito não há fé verdadeira em Jesus Cristo. Sem o Espírito de Deus, ninguém crê de fato e de verdade, ninguém tem a fé salvadora em Jesus se não for recebido por esse Espírito de Deus que nós vimos na lição anterior. Então, quem não participou da live anterior, procura lá no meu canal do YouTube a lição 4. E lá nós falamos sobre a ação do Espírito Santo. E aqui, quando nós falamos do batismo, nós estamos falando da ação do Espírito Santo. Nós estamos falando da ação de Deus na vida do ser humano. Ponto 4. É porque elas também podem crer em Cristo como Salvador. Quero que me prove que uma criança não pode crer. Sou pai de 3 filhos. E desde criança, eles foram batizados logo que nasceram. E desde criança nós contamos histórias, nós lemos histórias bíblicas para eles, nós oramos com eles, e eles sempre demonstraram muita fé. Quem diz que criança não pode crer? Eu quero que me provem isso. Eu quero que me prove agora, material, fisicamente, que criança não pode crer. Se todas as histórias, por mais loucas que fossem, porque nós, seres adultos, nós é que questionamos Deus. Mas a criança não questiona. A criança crê. Então, a criança também pode crer, sem dúvida nenhuma, em Deus Todo-Poderoso. É isso, e por isso ela precisa sim do batismo. E então o autor coloca o seguinte: no batismo, Deus está agindo sobre a pessoa. Fantástica essa frase. Maravilhosa essa frase. Verdadeira essa frase. O batismo e a Santa Ceia, o poder do batismo e o poder da Santa Ceia não está no pastor. E o poder da palavra não está no pastor. Mas está em Deus, está aqui, ó. O poder do batismo e da Santa Ceia está na palavra. Se o pastor é um mentiroso, se o pastor é um ladrão, se o pastor cometeu adultério, se o pastor, enfim, tem uma vida que não testemunha a sua fé, isso não interfere na hora do batismo, na vida da criança, porque quem age não é o pastor. É Deus quem age. Graças a Deus é Ele, não é o pastor. Felizmente é Deus, e não é o pastor. É isso que nós temos que colocar em nossa mente. É isso que nós temos que, de fato, depositar o nosso coração e a nossa confiança. É na ação de Deus sobre todas as pessoas. Depois ele coloca: somente Deus pode dar o nascimento espiritual, lavar os pecados e implantar a fé salvadora. Pense na questão do perdão dos pecados. Um adulto, nós temos aí muitas pessoas aqui, todas na sala, eu creio que já tem uma idade avançada aí, vamos dizer aí de 20 anos para cima. Todos, eu quero que vocês me digam se vocês conseguem remover do coração de vocês, se vocês conseguem remover um só pecado, um só pensamento que vocês fizeram contra a palavra de Deus. Você consegue tirar isso de você? Não consegue. Não consegue. Eu não consigo. Só Deus consegue fazer isso. Tanto na vida do adulto como na vida da criança. Nem o adulto, por sua vida, pelos seus atos, por aquilo que faz, por aquilo que fala, ele pode ser santificado.
se não tiver a ação de Deus na sua vida. Isso é fundamental para que nós creiamos. Ninguém, jovem ou velho, pode fazer isso por si próprio ou mesmo ajudar nesse processo. Nós não ajudamos nesse processo, tá? Muitos que rejeitam o batismo de crianças não compreendem este ponto. Pensam que as pessoas precisam ficar mais velhas para que possam entender o Evangelho. Entender o quê? Vamos ser honestos. Tem muitos textos que nós lemos que nem o adulto compreende. Que o adulto não entra isso na cabeça do adulto. Se o Espírito Santo não o iluminar, se não abrir o entendimento dele, lembrem que as coisas se discernem de forma espiritual. As coisas de Deus se diferem e se discernem, quer dizer, elas são compreendidas, elas são aceitas de forma espiritual. E aqui eu quero lembrar uma palavra do pastor Ernie Seibert na live que ele disse que nós não precisamos provar nada. Eu não preciso provar que Deus existe. Eu sei que Ele existe. Eu creio nele. Ele agiu na minha vida. Ele agiu na vida de cada um de vocês. Nós cremos isso. Nós sabemos disso. Nós não precisamos provar nada. Então entender, nem os adultos, se não tiverem ação do Espírito, vão compreender a ação dele. Vão entender o Evangelho. As crianças não podem decidir-se por Cristo, eles dizem. Mas nem o adulto. Eu não decido a partir do momento, não é assim com 14 anos que eu de repente disse, do nada, sem a ação de Deus, sem a ação do Espírito. E por que eu sei que o Espírito já estava agindo em mim? Porque eu participei de cultos. Eu ouvi a palavra. Então o Espírito Santo ele agiu em meu coração e me levou ao santo batismo. Me mostrou a necessidade, me convenceu do meu pecado. Criança não pode decidir por Cristo, nem os adultos não podem. Lembremos-nos, entretanto, que os adultos também não podem fazer isso. Somente Deus pode levar um pecador a crer. Também foi Deus quem ordenou categoricamente que todos fossem batizados. Deus pode conceder todas as bênçãos batismais tão facilmente a uma criança como a um adulto? Ou será que Deus não teria poder, então, para agir no coração da criança? Deus não teria poder sobre a vida da criança, sobre a mente da criança? Deus tem poder, sim. E nós cremos isso tanto a ponto de prosseguir com os nossos batismos infantis. A Igreja Luterana não abre mão desse ensinamento que é bíblico, dessa doutrina que é bíblica, desse sacramento que conduz as crianças ao céu. Nós queremos dar a elas a oportunidade delas também serem chamadas de filhas de Deus. Delas terem a graça de receberem a ação do Espírito Santo no coração através do batismo. Testemunhas, só falar um pouquinho da questão das testemunhas no batismo. Foram introduzidas para ajudar a pessoa batizada. Elas concordam em fazer tudo o que podem para que a pessoa batizada cresça em Cristo e em boas obras. Irão estimular a pessoa batizada pela palavra, pelo exemplo e pela oração. Apenas cristãos sinceros devem ser escolhidos para esta importante tarefa, porque somente eles podem, de maneira significativa, cumprir os votos que fizeram. Pessoal, a escolha dos padrinhos de batismo para uma criança tem que ser uma escolha com um fundamento bíblico,
com um fundamento cristão, com um exemplo de vida dos padrinhos. Escolher padrinhos para o filho, eu digo assim, é muito fácil. Agora, ser padrinho é fácil? Não é. Porque você ao ensinar o seu afilhado, quando diz lá, ensine a criança no caminho que deve andar, e você no ensinar, quando você é padrinho e madrinha de uma criança, você não começa só dizendo para ela, acredita em Jesus, faz oração, vai à igreja, oferte. Você não começa só a dizer para ela fazer isso, mas você começa por você. O padrinho tem que ser consagrado a Deus, para que ele dê um exemplo, para que ele ensine aquela criança, de fato, o que é uma vida cristã, uma vida consagrada. Dizer que é cristão é muito fácil. Viver a fé é carregar a cruz. Então, o padrinho, quando vocês escolherem um padrinho para uma criança, eu tenho algumas dicas assim que eu acho que são importantes vocês observarem. Primeira coisa, eles de fato acreditam em Jesus? Eles acreditam no Deus triuno? Eles acreditam de fato que o batismo ele é um sacramento e que ele faz toda a diferença e ele precisa ser aplicado também na vida da criança? O padrinho, ele costuma frequentar a igreja com regularidade? Ele vai bastante à igreja? Ou ele vai uma vez por ano? A cada 2 anos? Ou ele vai quando tem pinheirinho na igreja? Observem isso. Isso é fundamental para que o seu filho, você quer dar o melhor para o seu filho, então a escolha dos padrinhos, ela tem que ser a dedo. Ela tem que ser a dedo. Pessoas consagradas ao Senhor. O padrinho, ele oferta com regularidade para que o evangelho continue sendo pregado. O padrinho, ele faz oração, ele faz devoções. Só umas dicas aí, pessoal, quando forem escolher a questão de padrinhos, tá? Porque padrinho, ele é fundamental, ele é alguém que vai acompanhar o seu filho para sempre. Eu tenho certeza que vocês também lembram ainda dos padrinhos de vocês. Vocês lembram dos padrinhos de vocês. Então, vejam a importância que eles têm. O padrinho, ele não pode, logo depois do batizado, começar a dizer para o afilhado que o batismo dele não é válido. Porque daí ele já está tirando a criança da igreja. Ele já está começando a conduzir a criança por um caminho errado. Então é fundamental que o padrinho e madrinha sejam pessoas consagradas ao Senhor. Alguns versículos aí para nós pensarmos aí de tudo aquilo que nós falamos aqui. Então, Mateus nós já lemos, que é o finalzinho lá de Mateus. Atos 2, 38 e 39 diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Olha aqui, pessoal. Primeira remissão de pecados. O batismo, ele dá perdão de pecados, ele tira pecados, ele torna a pessoa santa, limpa. Deus faz a paz com a pessoa quando ela é batizada. Algo fundamental.
O segundo, ele diz que esta promessa é para quem? Ele diz assim no finalzinho do versículo anterior: e recebereis o dom do Espírito Santo. Fé não é uma ação minha, não é uma ação de vocês. Fé é uma ação do Espírito. Tá? É uma ação do Espírito. Pois para vós outros é a promessa. Essa promessa do dom do Espírito é para vocês adultos, para vossos filhos. Ele não está dando idade aqui, ele não está dizendo a idade dos filhos. Ele está dizendo para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus o chamar, para todas as pessoas. Vamos levar o Evangelho adiante. João 3, 5 a 7. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Olha, ninguém entra no reino dos céus, aqui está dizendo, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Depois nós vamos falar sobre a questão de pessoas que não são batizadas, tá? Aqui está tratando um pouco. E Marcos 10, 13 a 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus, o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Olha aqui, ó. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, porque a criança crê, a criança não duvida. E o último texto: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então, irmãos, quando nós não permitimos, como pais, quando os pais dizem eu não vou batizar, eles estão fazendo exatamente o que os discípulos fizeram naquele momento com Jesus, falando, não pode chegar. Não pode chegar. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo aqui, ai daquele que fizer tropeçar um destes meus pequeninos. O pai que diz assim, eu vou deixar o meu filho decidir depois, ele está entregando o seu filho, na verdade, para Satanás. Ele não está brigando, ele não está nem sequer lutando pela salvação do seu filho. Ele não está nem fazendo o que Deus pede que ele, como pai, faça, de levá-lo ao santo batismo. Então isso é muito sério. Isso é muito sério, irmãos. Que Deus conceda sempre muita sabedoria aos pais, para que conduzam os filhos. Conduzir os filhos no caminho que deve andar é no caminhar. Enquanto ele vai caminhando, ele nasceu, ele começou a sua caminhada. Ou podemos dizer até dentro do útero da mamãe, ele começou a sua jornada. E assim que ele vier ao mundo, ele é batizado e é ensinado e conduzido para que, ao partir desse mundo, todos sejam recebidos por Deus lá no céu. Que Deus sempre dê esta sabedoria a todos nós. Na semana que vem, nós vamos continuar a nossa lição sobre o batismo, começando a partir do ponto 5. E aí, semana que vem, nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Quero apenas terminar esse momento com uma oração. Vamos falar com o nosso Deus.
Senhor, obrigado pelos sacramentos que o Senhor instituiu, pelo batismo, pela Santa Ceia. Obrigado porque o Senhor em Jesus Cristo, todos os dias, quando nós pedimos perdão, o Senhor nos batiza, o Senhor nos lava dos nossos pecados e nos purifica para a vida eterna. Nós entregamos, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos, nos deitamos nos Teus braços amorosos, pedimos perdão, perdão por todos os pecados. Queremos, Pai, agradecer por todos que estão sempre participando desses estudos. Obrigado por este meio de comunicação que nos faz aqui de Cacoal levar a Tua palavra em todos os lugares do mundo. Abençoa todas as famílias que estão participando, que o Seu amor esteja sempre presente no coração delas, que elas Te amem em primeiro lugar e amem o semelhante como a si mesmos. Perdoa os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Também nós entregamos esta noite em Tuas mãos, pedindo a Tua proteção. Livra cada um de nós de todos os ataques de Satanás. E que amanhã cedo, ao despertar, nós possamos estar bem alegres, felizes, louvando e bendizendo o Teu nome, por mais uma bênção de poder viver mais um dia. Assim, vem guiar os nossos passos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, um beijo no coração de todos vocês, um forte abraço, tá? Um forte abraço mesmo. Obrigado pela presença aí. E até amanhã à noite nós temos uma live aí sobre o 6º mandamento e vocês estão convidados a estarem conosco. Beijão e até mais.